E a pauta hoje é fundamental, Alan Gani. Fundamental. Fundamental porque a gente tem comentado bastante sobre cenário nos Estados Unidos, a gente fala bastante sobre as possíveis quedas nas bolsas americanas, todo mundo reprecificando seus ativos, por um lado. Do outro lado, a gente fala bastante de renda fixa, o mercado de bonds, o mercado dos títulos americanos, que está muito em voga, muito no radar dos investidores. E a pergunta que fica é, Gani, só isso que fica no radar dos investidores? É hora, ou pelo menos é o momento, ou pelo menos é hora de continuar só olhando para a renda fixa, ou nesse mercado recessivo, esse mercado apertado, esse mercado de queda dos ativos de renda variável, é um cenário bacana para o investidor olhar. E aí, vamos tocar esse assunto, Gani. Vamos. Mais uma vez, sempre bom tê-lo aqui conosco, viu, Gani? Pô, prazer é meu. Vamos lá, eu acho que a discussão ela é muito pertinente. E vamos falar sobre isso, né? Boa tarde aí a todos que nos assistem. Mas, Filipão, é um tema muito complicado. Porque assim, ele mexe com esse trade-off entre renda fixa e renda variável. Ele mexe também com o cenário atual, né? Para onde a coisa está indo. E mexe também se o mercado é tão eficiente quanto a gente pensa, né? Será que tá tudo já tão bem precificado? Eu acredito que não. Eu acredito que pode ter mais quedas à frente, né? E porque uma coisa é você falar o seguinte, bom, a curva de juros está indicando mais altas, isso já penalizou bastante o preço das ações. Agora, o quanto que isso já está no preço? Quer dizer, já houve essa correção. Mas a pergunta é, será que não dá para ter mais correções? Então, o meu ponto e a minha dúvida é, na hora que vem de fato a queda na taxa de juros, alta na taxa de juros, pode ser que a bolsa caia ainda mais, entendeu? Na hora que se concretizam os fatos. Até porque, Gani, a gente estava vendo um movimento, né, nas últimas semanas muito interessante no mercado americano. O mercado precificando aquela alta de 0,25 e aí dos últimos dias um pouco mais pesado, o mercado agora passou a precificar 0,5 de alta nos juros e um movimento acabou me chamando a atenção que foi o seguinte, bom, o mercado reprecificou quando houve essa mudança de perspectiva de 0,25 para 0,5, não caiu tanto quanto se imaginava, e aí o mercado agora começa a se apegar a algumas falas, a alguns sinais dos dirigentes do Fed, mas ao contrário, antes o pessoal se apegava muito veio uma fala mais hawkish, então tá mais pesando, aí cai a bolsa. Agora que veio a fala hawkish, que veio sinalização mais dura do Jerome Powell, de dirigentes, o mercado está se apegando em falas dovish. Não, esse aqui falou mais suave, então não é para tanto tal. E aí o mercado fica nessa maluquice, né? E aí a gente não vê essas quedas mais acentuadas, a gente não vê essas correções mais acentuadas, mas também ninguém sabe para onde vai, o que vai acontecer, né? Mas é interessante ver esse movimento todo, principalmente num cenário de possível recessão, de um shutdown nos Estados Unidos, de elevação de taxa de juros até 6 ou mais. É um cenário que tá todo mundo meio cego ali, né? Sim, completamente. Eu vou trazer aqui alguns fatos, algumas experiências. Então, há um mês mais ou menos, acredito eu, eu conversei com o Will, isso ao vivo no jornal, era uma sexta-feira, e eu falei assim, Will, teve um discurso aí do Fed, onde o Jay Powell disse o seguinte, olha, os dados de inflação, eles estão desinflando, mas o jogo não está ganho, mais ou menos assim, porque tem pressões ainda no mercado de trabalho e a gente está longe da meta. E aí ele soltou essa frase desinflando, que é exatamente o que você falou. O mercado se apegou a isso. Desinflando, e aí reagiu super bem. Otimista.
E aí eu falei, pô, Will, eu não li assim. Eu interpretei essa frase assim, dizendo, olha, tem muito risco na mesa. E como de fato o tempo mostrou que esses riscos se concretizaram, principalmente pelo dado de mercado de trabalho que veio muito acima do esperado. E aí o Will, ótimo, ele falou assim, cara, eu também. Você pode ler o copo meio cheio, ver, né, o copo meio cheio como o copo meio vazio. E a gente viu ali o copo, né, de uma maneira mais vazia, né, querendo dizer, mais vazia com mais risco, né, mais um cenário mais pessimista. E aí é bastante importante isso, quer dizer, hoje o movimento, o mercado se apega ao que você falou, se apega a uma frasezinha, a um ponto e já tenta tirar dali uma visão mais geral. Eu acho que é importante a gente olhar os fundamentos. Quer dizer, quais são os fundamentos? O jogo da inflação está ganho? Os dados mostram isso? Não. Os últimos dados de inflação, tanto o PPI, quanto o CPI, quanto o PCI, eles vieram acima do esperado. Então, eles não estão mostrando essa desaceleração. Quer dizer, pode ser que num mês venha melhor que o esperado, mas é uma tendência, eu tenho que olhar a tendência. Então, a tendência ainda não é de melhora dos dados inflacionários. E os dados de mercado de trabalho? Por quê? Porque a gente sabe, explicando aí para o pessoal, mercado de trabalho bastante aquecido significa que as pessoas estão com renda, estão consumindo. Né? Então, você tem uma pressão de demanda, então é difícil ter diminuição de preço quando você tem pressão de consumo, principalmente no setor de serviços. Então, os dados de mercado de trabalho não estão reagindo conforme o esperado pelo Fed. Então, os sinais estão aí, né? Então, muitas vezes, a gente percebe esses movimentos muito loucos no mercado. Parece que o mercado não quer acreditar que vai vir um ajuste, já está vindo, e que esse ajuste de taxa de juros ele vai durar mais tempo do que o mercado imaginava. E talvez esse ajuste seja mais forte do que o mercado imaginava, com esse repique do meio. Porque vinha altas de 0,25, primeiro começou no meio, depois 0,25, que é o esperado, você vai desacelerando a alta, mas a dose aqui do medicamento não está sendo suficiente, então vamos voltar para o meio. Que eu acho que isso nunca aconteceu na história. Aí o mercado fala, não é possível. E aí se apega a qualquer fala mais positiva, querendo negar a realidade. Por isso que eu falo que o mercado não é tão eficiente quanto se imagina. Eu até tenho um grande amigo, um baita acadêmico, nem mora mais no Brasil, e aí quando eu falo assim, o mercado é eficiente, ele cai na risada. Daí ele ri, assim, né? Eu já sei que ele vai dar risada. Mas é mais ou menos isso. Não acredito nessa eficiência total aí de mercado. Ainda bem, né? Talvez, porque isso significa que existe oportunidades de muitos ganhos, né? E aí, só para completar aqui, com isso, com as taxas de juros muito elevadas, tem um fenômeno muito interessante que está acontecendo. Até então, o investidor que bota dinheiro fora do Brasil, e vamos lembrar que hoje isso é muito simples, a Avenue está aí. Você vai lá, abre uma conta. Super simples. Fácil, rápido. Fácil, rápido, mandou. Em aperta botão. Em português, atendimento. Suporte, tudo. Fácil. Eu tenho medo. Então começa com um pouquinho. Começa com bem pouco e depois para sentir a experiência. E aí você vai ver lá que tem um monte de ativos e tal. Quando a gente pensa em mercado internacional, Filipão, a gente pensa em quê? Em bolsa, geralmente. Porque os Estados Unidos ele é muito famoso pela bolsa, né? O S&P 500. Porque todas as empresas, quando a gente pensar essas gigantes, são americanas. Google, Facebook, Ford, Tesla, Amazon, Netflix, Petroleiras, Chevron, Exxon e tal. É tudo americana essas empresas. Ou empresas europeias negociadas na bolsa americana. Ou estão listadas lá. Então, Mercado Livre, que é argentino e tudo mais. Tudo gigante essas empresas. Então a gente pensa muito em bolsa. Tem empresa brasileira, tá listada lá, né, Gani? Tem empresa brasileira listada lá. Tem XP, tem o Inter. É verdade. Tem empresa brasileira listada lá. Tem o Nubank. Nubank também. Nubank, né? Enfim. Então, historicamente, se a gente pegar a literatura, a bolsa nos Estados Unidos dá mais do que a renda fixa americana.
Tá? Por isso que o americano médio, o afegão médio, como eu gosto de falar, a pessoa como a gente, né? Que vai lá, que acorda todo dia no mesmo horário, tem que trabalhar, matar um leão por dia, e aí precisa poupar dinheiro ou para sua aposentadoria, para complementar sua renda, ou pensando no futuro dos filhos, para pagar uma boa universidade e tal. Ele investe em ações. Esse americano ele está muito acostumado a investir em ações, porque o retorno das ações, considerando dividendos e a valorização do preço, que a gente esquece dos dividendos muitas vezes, é maior do que o retorno na renda fixa. Historicamente é assim. Só que você tem períodos onde a renda fixa sobe muito nos Estados Unidos. Olha, e a gente não está acostumado a pensar em juros altos nos Estados Unidos, porque não é o padrão. E aí, nesses períodos, aí eu tenho que dar uma rebalanceada na minha carteira. Aí, nesses períodos, fica mais difícil o retorno no mercado de ações, né? E aí eu vou para a renda fixa. Então, por exemplo, o Peter Lynch, que foi um baita gestor de fundos. É um cara muito legal, porque os livros dele, ele dá uma cutucada nos gestores de fundos. Ele é um cara crítico, que não fica em cima do muro, dá opinião. E ele fala o seguinte, ó... Quando essa diferença, eu não lembro exatamente o número, do S&P 500, do retorno histórico do S&P 500, que é mais ou menos uns 10, 12% ao ano. Quando eu falo, não é garantido, mas é na média. Se eu pegar lá numa janela de 50 anos, tem ano que caiu o S&P 500, mas tem ano que subiu 20. Na média, 10, 12. Na hora que eu pego essa diferença do S&P 500 para a renda fixa americana, se eu não me engano, era 5 pontos percentuais, que é mais ou menos o que é hoje. O ativo em renda fixa começa a ficar mais atrativo. Porque na renda fixa eu sei que é garantido. Isso para o americano. O americano ou ele vai ganhar 5 garantido num título público, em torno de 5, né? Ou ele vai para o risco e vai para a bolsa. Vou pensar no índice, no S&P 500. Bom, a diferença é que aqui eu tenho 5 garantido e aqui eu não tenho nada garantido. Historicamente, pela média, se a média é um bom indicador, eu tenho, numa janela grande, uma média de 10 ao ano. Tá? 10, 12 ao ano. Tá? Mas quando eu tenho 5 garantido, fica mais difícil essa migração, né, para ações. Por quê? Porque eu falo, poxa, a renda fixa aqui tá me dando aqui o ganha-pão garantido, né? Porque ali não é um retorno garantido. Então, o americano começa a pensar em alocação em renda fixa. Para a gente, essa decisão é mais fácil. Por quê? Porque quando a gente investe na renda fixa americana, eu estou ganhando dólar mais renda fixa. E o americano já está em dólar. Você tem uma variável aí, que o dele é fixo ali. Então eu tenho dólar mais renda fixa. Aí tem muita gente que eu já até já debati fora do portfólio global, quando veio aqui, falou, mas o dólar no longo prazo não é um ativo que vai remunerar. Eu não vejo assim. O dólar, se a gente pegar o dólar de um tempo para cá, o dólar subiu, né? Vamos lembrar, o dólar em termos nominais, não em termos reais, mas em termos nominais, já foi o quê? 1 para 1, depois 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5 e quase 1 para 6. Agora gira aí na casa de 1 para 5,20, né? Por aí. Então, eu estou ganhando dólar mais a taxa de juros. Isso no título de menor risco dos Estados Unidos, que é um título público. Agora, se eu quiser um título de mais risco, um bond, inclusive de empresas brasileiras que emitem lá fora. Pô, eu estou ganhando dólar, talvez dólar mais 7. Pô, dólar mais 7? E olha que curioso, quando eu dou aula de renda fixa, eu falo, no passado tinha um título chamado NTND, que pagava dólar mais uma taxa. E todo mundo fala, poxa, que pena que não tem mais esse título, que é dólar mais taxa. O Tesouro tirou. Que o Tesouro tirou, você estava atrelado ao dólar mais taxa. Né? O Tesouro parou de emitir e o Banco Central que tinha recomprou. Hoje, eu falo, não, mas se você investir lá fora, é isso. É isso. É dólar mais taxa. Né? E o outro, o S&P 500, eu estou pensando no ETF, né? Não é garantido. Eu não... Pode, né? Histórica, de novo, né? Pela média histórica, 10 ao ano, 12 ao ano, dependendo da janela. Mas eu não tenho... Eu não posso afirmar com certeza, né? Tem uma frase que é o seguinte, quanto maior o risco, maior o retorno. Eu acho essa frase perigosíssima. Por quê? Quanto maior o risco,
maior é o retorno exigido e esperado. Ou esperado, Ou esperado. Mas não é garantido esse retorno. Porque se fosse assim, bastava, quanto eu corro risco, então eu tenho retorno, ele é garantido? Não. Maior é o retorno esperado, porém não garantido. Né? Então, fica mais difícil, porque o prêmio de risco da renda fixa, né? Risk-free, que é considerado em finanças risk-free mesmo, ele está mais alto.